Bem, irmãos, nós vamos começar então o nosso estudo. Hoje o tema do nosso estudo é o tema geral, brecha em nossa santidade, um estudo baseado no livro com esse mesmo nome, o livro de Kevin DeYoung. E hoje nós vamos começar o nosso sexto estudo dessa série. E esse estudo tem como título A Força para a Santificação. O que é aquilo que nos fortalece ou que nos conduz ou que possibilita a nossa santificação. Antes nós vamos fazer uma recapitulação. Então, a força para a santidade é o nosso estudo dessa noite. Mas fazendo uma breve recapitulação, nós já passamos pelo primeiro estudo, que tratou da santidade como uma lacuna no pensamento cristão, algo que carece ainda de muito entendimento por parte do cristão. O segundo estudo nós falamos sobre a redenção, a salvação que foi motivada pela nossa santificação. Deus nos salvou para que nós sejamos santos como Ele é. Nós passamos também pelo terceiro estudo, que foi a santidade como o padrão de vida piedosa, ou seja, o que oferece um padrão para uma vida piedosa não é a igreja, não é o dogma da igreja, não é o apelo moralista, seja da igreja ou de uma sociedade religiosa, mas é a própria Bíblia que nos mostra qual é o padrão de piedade. Nós vimos também que a lei é um caminho oferecido pelo Senhor para o crente, para nós vivermos em santidade, entendendo que a lei não tem um peso, como muitas vezes é percebido ou é enxergado na lei, mas ela é graça de Deus sobre o seu povo. E semana passada, o último estudo que nós tivemos, nós tratamos da santidade como um alvo possível. Por que isso? Porque nós vemos tantas exigências, nós vemos tantas coisas que Deus requer de nós, nós vemos nas Escrituras o tanto que nós estamos longe da vontade de Deus, e isso pode nos levar a pensar que é impossível crescer em santidade ou crescer espiritualmente. Mas nós vimos semana passada que a santidade é um alvo possível. A perfeição não nessa vida, mas crescer em santidade, abandonar o pecado é possível. E quem não viu algum desses estudos, estão todos no Facebook, no YouTube da igreja, os irmãos têm a oportunidade de ver. E hoje nós vamos passar então para o sexto estudo da série, que é a força para a santidade. Então, passando para esse estudo, eu queria ouvir dos irmãos o que há de comum em todas as falsas religiões. O que há de comum nas religiões? Quando nós observamos todas que nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, existe algo que é comum em todas elas. Os irmãos conseguem pensar em alguma coisa? Tem deuses falsos, uma coisa boa, algo em comum das religiões. O que mais que há de comum numa falsa religião? Você fala colocando no homem alguma capacidade ou enxergando no homem? Então, Israel falou que é uma força presente no homem que dá a ele a capacidade de vencer as coisas, de ter uma vida positiva, uma vida melhor. Quando nós olhamos para as falsas religiões, existem algumas coisas que são comuns a elas, como o João falou, todas têm falsos deuses, e é importante nós entendermos que até uma falsa religião, quando se afirma crer no Deus verdadeiro, se não está de acordo com as Escrituras, esse Deus ele é um Deus falso, ele é um ídolo, ainda que de nome ele seja o mesmo Deus. É muito comum dizer muito comum alguns dizerem, que o judaísmo, o islamismo e o cristianismo são as três religiões monoteístas e que elas creem no mesmo Deus, que todos, pelo menos o Antigo Testamento, aceitam, com algum nível de veracidade. No entanto, nós não podemos classificar que temos o mesmo Deus do judeu. Nós não podemos entender que temos o mesmo Deus do muçulmano. Então, o Deus deles não está de acordo com as Escrituras, então é um ídolo. Mas, o que eu gostaria de entender que nós temos em comum, todas as falsas religiões, nós não, as falsas religiões, é que elas têm uma autossalvação, elas propõem uma salvação que provém do homem, como o Israel falou. Elas dão ao homem o caminho para a salvação.
Todas as religiões identificam o problema do mal, todas as religiões identificam a necessidade que o homem tem de algo bom, e todas as religiões propõem um caminho para que o homem se salve. O cristianismo bíblico é a única religião que coloca a salvação fora do homem e fora do alcance do homem. Porque o cristianismo bíblico diz que nós precisamos ser perfeitos, e ele também diz que nós não conseguimos ser perfeitos. Então, ele coloca um alvo tão acima de nós, e isso é dos aspectos de que a nossa religião ela é verdadeira e ela proveio de Deus e não de homens, porque os homens nunca colocam um alvo que está acima deles, mas Deus coloca algo que está acima de nós. Então, toda religião propõe uma autossalvação, uma maneira de se salvar. Olha o que diz John Owen, um puritano do século XVIII. Tentar ser santo a partir da força pessoal, levada a efeito por meios pessoalmente concebidos, visando o fim de autojustiça, é a própria alma, o próprio cerne de toda falsa religião no mundo. Então o que ele está dizendo é que a ideia de uma força pessoal, a ideia de um meio pessoal que pode levar o homem à salvação, e tendo como objetivo da vida religiosa a autojustificação, ou seja, se tornar melhor ou se tornar salvo, é a alma da falsa religião. Então toda religião que propõe isso é uma falsa religião. Então, agora, qual é a marca da verdadeira religião? A verdadeira religião só existe uma. É o cristianismo bíblico. A Bíblia reclama para si ser a verdadeira religião, o ensino de Jesus Cristo. Então, qual é a marca da verdadeira religião? É a salvação que vem de Deus. E tão somente de Deus. Não é uma salvação meio a meio. Não é uma salvação que a gente faz uma parte, Deus faz outra, ou Deus começa e nós terminamos. A salvação do início ao fim, ela pertence ao Senhor. É uma salvação divina, porque só Ele tem poder para fazer isso. Mas por que eu estou falando dessas coisas de salvação que vem só de Deus? O que isso tem a ver com santificação? Olha o que diz Filipenses capítulo 2, o versículo 12 e 13. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, o nosso desejo, ou a nossa salvação, aquilo que nos salva, é um caminho dado por Deus a nós. Então, irmãos, tem também 1 Pedro, que vai falar, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na sua força, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por que nós estamos falando de salvação divina ou salvação humana? Porque se Deus fez tudo na nossa salvação, então não sobra mais nada para o crente fazer? Então, se do início ao fim da nossa salvação ela pertence a Deus, o que cabe a nós? O que nós estamos fazendo aqui então? Por que nós estamos pensando sobre santidade, sobre o que Deus quer de nós, sobre crescer na vida cristã? Se do início ao fim isso pertence ao Senhor, porque aonde que essas coisas vão nos levar? O fato, meus irmãos, é que Deus realiza todas as coisas na nossa vida, mas nós mesmos somos agentes nas mãos de Deus. Ele nos usa para nos santificar. Ele coloca a responsabilidade sobre nós e nos faz agentes da santificação, da nossa própria santificação. E nós vamos ver no decorrer desse estudo 3 ferramentas que Deus usa para nos fortalecer no crescimento da santificação. Então a santificação quem faz é Deus, é por meio dele. A santificação é uma obra de Deus em nós, mas Ele nos fortalece com alguns instrumentos para que nós possamos, no poder dEle, crescer em santificação. E esses 3 instrumentos são o Espírito, o Evangelho e esperança. Espírito,
evangelho e esperança. Esses três aspectos são três das ferramentas que Deus nos dá para crescermos em santidade. Como que o Espírito nos santifica? Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma primeira força, a maior delas, claro, que Deus usa na nossa santificação. E o Espírito Santo trabalha em nós para a nossa santificação. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é o santificador. Como nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que nós fomos salvos em santificação pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos santifica, o Espírito Santo nos purifica, ele transforma quem nós somos. Mas como ele faz isso? Às vezes nós temos uma ideia assim meio mística, como se a ação do Espírito Santo fosse muito misteriosa, como se nós não tivéssemos nenhuma condição de entender o que o Espírito Santo faz em nós. Mas existem duas maneiras principais ou mais importantes pelas quais o Espírito Santo nos santifica. A primeira dela é pelo seu poder. O Espírito Santo tem poder para nos santificar. O que significa poder? Nós falamos disso aqui um pouco quando nós expomos Romanos 1,16, quando fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Poder é algo que a pessoa ou alguém tem capacidade para fazer. Então eu não tenho poder para me salvar, eu não tenho capacidade de me salvar. O Espírito Santo tem poder para me santificar, ou seja, o Espírito Santo é capacitado para me santificar. Ele tem essa prerrogativa, ele tem condições de me santificar. Então a santificação ela é uma obra do Espírito Santo em nós, porque ele tem o poder para fazer isso. Olha o que diz Romanos 15, versículos 18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ele está falando do resultado da pregação, que é a salvação dos gentios, e ele classifica essa condição de transformá-los não a ele mesmo, mas ele diz que isso é poder do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito que tem condições, capacidade de santificar o homem, de transformar o coração do homem. Junto a esse poder, a essa capacidade que pertence ao Espírito Santo e algo que só ele pode fazer, em segundo lugar, nós temos também o Espírito Santo atuando como luz, nos iluminando os olhos. A Bíblia algumas vezes vai usar esse termo para designar a ação do Espírito Santo. Iluminar os olhos do vosso entendimento, iluminar, o salmista usa várias vezes a luz como um sinal de compreensão da realidade. Então o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos santifica à medida que ele nos ilumina, que ele mostra a realidade diante dos nossos olhos. Agora, que realidade é essa que o Espírito Santo nos mostra? E quando nós falamos aqui de iluminar, irmãos, nós não estamos falando simplesmente do intelecto. Nós estamos falando de uma verdade que o Espírito Santo convence o nosso coração dela. Ele nos convence a respeito dessa verdade. Então ele nos ilumina os olhos e o coração para entendermos a realidade. Essas três verdades principais que o Espírito Santo nos ilumina: o pecado, a verdade e Cristo. Como que isso? O que isso significa? Primeiro, que o Espírito Santo nos mostra a realidade a respeito do pecado e nos convence a respeito do pecado. Se nós prestarmos atenção, irmãos, nós vamos ver que pecado é algo comum que todo mundo ou quase todo mundo entende que existe e que tem. Todo mundo talvez se entenda como pecador. Mas nem todo mundo compreende a gravidade do pecado e as consequências do pecado. E isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer no coração de alguém, convencê-lo do que o pecado de fato é. Então João capítulo 16, do versículo 7 ao 11, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, palavras de Jesus, convém-vos que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo, a ação dele é que convence o homem do seu pecado, de que o pecado dele de fato ofende a Deus. Saber que fazemos coisas erradas, todo mundo sabe, mas que isso é uma realidade espiritual e que ofende a Deus e que traz condenação, é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para nós compreendermos. Pode falar. Como não tratar a iluminação como uma visão? Porque a iluminação ela aponta para as Escrituras. Essa iluminação do Espírito Santo, ela não nos dá coisas novas, a não ser a compreensão das Escrituras. Então eu leio um texto, eu leio João 3,16 a vida inteira. Mas um dia, lendo João 3,16, aquilo faz sentido para mim e aquilo me salva, aquilo transforma a minha vida. Ali não é nada mais do que o Espírito Santo iluminando o meu coração para que eu compreenda de maneira espiritual a verdade que está presente ali naquele texto. Entendeu? Sim, sim. Sim. O Espírito Santo hoje, Israel, não, é porque assim, o Espírito Santo talvez seja das pessoas da Trindade que no meio evangélico tenha a sua obra mais mal compreendida. Entendeu? O Espírito Santo, na verdade, a maioria das pessoas entende a obra e o poder do Espírito Santo muito distante daquilo que a própria Bíblia diz, porque desconectam a obra do Espírito Santo da própria Escritura. O Espírito Santo, na mente de muitos, ele demonstra o poder dele fazendo coisas miraculosas, coisas visíveis, né? Quando na verdade a ação do Espírito Santo ela é interna em nós e ela é demonstrada de maneira externa na transformação do nosso caráter. Então há de fato muita má compreensão do que é o poder do Espírito Santo, né? Então, irmãos, o Espírito Santo ele nos convence do pecado. Ele ilumina o nosso entendimento para entender o que o pecado é. Em segundo lugar, o Espírito Santo também nos convence da verdade da palavra de Deus. Outra coisa que se não for o Espírito Santo, nós não cremos. É interessante, irmãos, que quando nós não temos uma vida cristã verdadeira, assim, passado pelo novo nascimento, de um momento ao outro, a nossa relação com a palavra de Deus muda. Aquilo para nós era um livro de regras, mas agora passa a ser a palavra de Deus. Aquilo para nós era um livro assim como as histórias meio difíceis de acreditar, mas agora é a verdade absoluta para nós. Isso só pode ser obra do Espírito Santo em nós, transformando o nosso coração, abrindo o nosso entendimento para que nós compreendamos a verdade da palavra de Deus. Eu vou ler o texto aqui, eu vou abrir 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Pode falar. Não, não depende da gente querer. Quando o Espírito Santo ilumina o nosso coração para a gente entender as coisas, nós entendemos e pronto, entendeu? Não tem como a pessoa ouvir o Evangelho, o Espírito Santo explicar o Evangelho para ela, no coração, não só na mente, e a pessoa recusar aquilo. Quando Deus abre a mente de alguém para compreender, ela abraça aquilo enquanto verdade, entendeu? Diz assim o versículo 14 a 16 de 1 Coríntios 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Pois quem conheceu a mente do Senhor e que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, irmãos, esse texto, ele vai nos mostrar que aqui ele está fazendo uma comparação do homem natural com o homem que nasce em pecado. Aqui o homem natural, ele não está falando do homem original, criado por Deus, mas o homem natural, ele nasce em pecado e vive escravizado pelo pecado, morto espiritualmente. Então o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. É por isso, irmãos, que ou os outros, ou nós mesmos, antes de conhecermos o Evangelho, nós ouvíamos o Evangelho, ouvíamos a verdade, ouvíamos sobre Jesus, entendíamos intelectualmente as coisas, mas aquilo não fazia diferença para nós, aquilo não mudava a nossa vida. Quando o homem se torna um homem espiritual, ou seja, um homem que tem o Espírito Santo e que recebeu vida espiritual, ele se torna então um homem espiritual e ele passa a compreender as coisas do Espírito. Então o Espírito Santo nos santifica, iluminando a nossa mente e a nossa compreensão de que a palavra de Deus é a verdade, digna de confiança e aponta para o Senhor. E em terceiro lugar, nós temos a compreensão da glória de Cristo. Mais uma vez, voltando a João 16, o Espírito Santo é que nos aponta quem Cristo é. Então, João 16, no versículo 13 e 14, vai dizer assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que o tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e eu vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo também aponta para a glória de Cristo, mas ele não aponta simplesmente no ensino, mas pela nossa santificação e pela nossa vida, ele aponta para a glória de Cristo. Então, irmãos, essa primeira ferramenta que Deus usa para nos fortalecer na nossa santificação, no nosso crescimento, é o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem poder de iluminar a nossa mente a respeito do pecado, nos mostrar como o pecado é vil, como o pecado desagrada a Deus. O Espírito Santo tem condições de iluminar a nossa mente para nós entendermos a verdade da palavra de Deus, quando ela fala de santidade, quando ela fala do Deus Santo, quando ela fala de que obedecer é melhor. Então o Espírito Santo ilumina a nossa mente e o Espírito Santo também tem condições de nos mostrar a glória de Cristo e de nos fazer buscar essa glória na nossa própria vida. Então, por que muitas vezes nós ou muitos não crescem espiritualmente? Porque nós não somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E como nós não somos fortalecidos pelo Espírito Santo? Porque nós não procuramos conhecer as Escrituras. Porque a obra do Espírito Santo, como nós já temos falado há algumas semanas, ela não é desvinculada da palavra de Deus. Ele nos santifica, ele nos conforta, ele ilumina a nossa mente, ele nos instrui por meio da palavra da verdade. Então, no momento em que nós nos afastamos da palavra, nós nos afastamos do poder do Espírito Santo e deixamos de estar debaixo desse poder. Então, nós não crescemos espiritualmente e nós deixamos até de entender a nossa necessidade de santificação, porque deixamos de entender a profundidade do nosso pecado e deixamos de entender a santidade de Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo trabalha para a nossa santificação. Em segundo lugar, nós vamos ver o Evangelho. Se a palavra de Deus é usada pelo Espírito Santo para nos santificar, então, como o Evangelho que está na palavra de Deus atua na nossa santificação? Porque quando nós pensamos em Evangelho, nós pensamos naquilo que nos salvou, não é? A mensagem da salvação pela fé em Jesus Cristo. Você tem que crer em Jesus, ele é o único salvador, ele é o único mediador. Quando nós cremos, o Evangelho nos salva. Mas o Evangelho ele não apenas inicia a nossa vida cristã. O Evangelho ele pavimenta a nossa vida cristã. Ele trabalha em nós e ele molda o nosso coração e a nossa vida durante toda a nossa vida cristã.
E o Evangelho, que é a mensagem de Jesus Cristo como único Salvador, e a mensagem de que nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, e a mensagem de que pela obra de Cristo na cruz nós estamos garantidos na salvação, essa mensagem, ela nos incentiva, ela nos ensina o caminho da santidade. Ela é uma força que Deus nos dá, um incentivo, algo que vai nos fortalecer para vivermos debaixo de uma vida santa ou procurando uma vida santa. Mas como o Evangelho atua então para a nossa santidade? Em primeiro lugar, o Evangelho atua nos ensinando a santidade por gratidão a Deus. Esse texto de Romanos 12 é um texto muito conhecido. Diz assim, Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha o inicinho do versículo 1. Rogo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Quando o texto está falando de sacrifício vivo, ele não está usando o termo sacrifício no sentido de penitência, mas ele está usando no sentido de um sacrifício de gratidão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vem falando de tudo aquilo que Deus fez. O homem estava morto nos seus pecados, o homem anda para longe da verdade, o homem é rebelde contra Deus, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, salva o homem, transforma o homem, dá a ele a salvação de maneira graciosa, sem o homem ter que fazer nada, tudo Deus faz, do início ao fim, até o final do capítulo 11. Então o capítulo 11 encerra com um hino de louvor ao Senhor por uma obra de salvação tão grandiosa, mas o capítulo 12 vai começar como? Com uma exortação de que em resposta a todas essas coisas que Deus fez por nós, nós entreguemos a nossa vida a Deus como um sacrifício de gratidão. Então, irmãos, não é um tipo de gratidão no sentido de, assim, como é que eu posso dizer? Como se tivéssemos uma dívida de gratidão a pagar. Nós vamos ter que fazer isso, afinal de contas Deus fez aquilo. Então nós precisamos aí fazer tanto quanto Deus fez por nós. Primeiro que isso é impossível. Nós nunca vamos ser gratos o suficiente por tudo que Deus fez por nós. E em segundo lugar, porque essa gratidão que Deus requer de nós é uma gratidão voluntária. Não é uma gratidão que venha de uma necessidade. Nossa, agora, já que Cristo fez tudo isso, então eu vou ter que dar um jeito e ter uma vida melhorzinha, né? Não, deve ser uma gratidão voluntária, o desejo de ter uma vida santa. Então, meus irmãos, a gratidão, ela deve nos motivar a ter uma vida santa. Meus irmãos, quanto mais nós conhecemos o Evangelho, mais nós somos gratos a Deus. Porque se nós conhecemos pouco do Evangelho, se nós conhecemos o básico do Evangelho, nós vamos ter determinado nível de gratidão a Deus. Mas quanto mais nós entendemos tudo que esteve envolvido na nossa salvação, mais nós seremos gratos ao Senhor. Mais nós o louvaremos e desejaremos dedicar a nossa vida a Ele. Então a gratidão a gratidão que nos é ensinada no Evangelho deve nos mover a uma vida de santidade, buscar uma vida de santidade. Agora, em segundo lugar, nós também precisamos de entender que a verdade do Evangelho, ela também deve nos conduzir a uma vida santa. Então, primeiro o Evangelho nos ensina tudo que Deus fez. Então, por gratidão, nós buscamos uma vida santa. Mas, em segundo lugar, o Evangelho também nos ensina o que Deus fez. E essa verdade que Deus fez, ela deve nos motivar também a uma vida santa. Diga. Como não tratar? Você fala como não confundir uma vida de renúncia com uma vida de sacrifício no sentido de penitência?
Porque a renúncia, ela é legítima. A renúncia Deus quer de nós. Que nós renunciemos o quê? As nossas próprias vontades em detrimento da vontade de Deus. Os nossos próprios desejos do coração em detrimento aos desejos de Deus. Buscar a nossa própria glória em detrimento de buscar a glória de Deus. Então a renúncia de coisas nossas é desejável e é ensinada por Jesus. Lá no Sermão do Monte ele diz, olha, vocês têm que procurar em primeiro lugar o reino de Deus. As coisas de vocês serão acrescentadas. Agora, é diferente de quando a pessoa entende que tem que fazer um sacrifício. Porque a tentativa de fazer um sacrifício é uma tentativa de comprar uma bênção. Entendeu? A penitência ou o sacrifício nesse sentido, a promessa, eu fiz uma promessa. Isso é uma tentativa, é um sacrifício, mas é uma tentativa de comprar o favor divino. Quando na verdade a renúncia ela é uma resposta a algo que Deus já fez. Não é uma tentativa de conquistar nada, entendeu? Então, independente do termo que nós usarmos, se eu usar renúncia ou se eu usar sacrifício, o importante é aquilo que eu estou entendendo. Se eu estou abrindo mão de algo em resposta à salvação que Deus me deu, em resposta grata a Deus, isso é renúncia. Mas se eu estou abrindo mão de algo, tentando conquistar o favor de Deus sobre alguma coisa, isso é sacrifício. Isso é inútil, porque tudo que nós precisávamos fazer para alcançar o favor de Deus, Cristo já fez por nós. Não tem como Deus nos amar um pouquinho a mais. Ele já nos ama de maneira perfeita. Não tem como Ele nos amar mais, porque o amor dele está em Cristo. Então, irmãos, a verdade do Evangelho, aquilo que o Evangelho nos ensina, também nos conduz a uma vida de santificação. O que o Evangelho nos ensina? Baseado em Romanos 8, são algumas coisas, não é tudo do Evangelho, mas em Romanos 8 nós podemos ver algumas coisas. O versículo 1 nos diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se nós cremos em Jesus, se fomos unidos a Ele pela fé, nós não precisamos ter medo de ser condenados pelo nosso pecado. Quem está em Cristo não tem mais condenação, tudo foi pago de Cristo. Então, quando nós entendemos isso, isso nos incentiva, nos fortalece para vivermos uma vida de crescimento espiritual. O versículo 11 nos mostra que nós somos habitação do Espírito Santo. Que quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E é isso que nos dá vida espiritual e é isso que nos dá comunhão com Deus, porque nós passamos a ter uma comunhão íntima e verdadeira com Deus. Então o Evangelho nos ensina que o Espírito Santo habita em nós. O versículo 16 e 17 do capítulo 8 de Romanos nos ensina que em Cristo Jesus, ou por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Nós temos meditado nos cultos nas últimas semanas sobre Romanos 8. E nós temos visto que ser filho de Deus não é simplesmente assim um jargão, mas é um título que Cristo recebeu depois de fazer toda a obra salvífica. Ele foi declarado o Filho de Deus, ou seja, aquele que é a imagem do Pai, que é santo como o Pai. E aqueles que estão em Cristo Jesus também são declarados filhos de Deus. Então, não só filhos, mas também herdeiros de Deus. Aqueles que receberão as graças e as glórias que Deus prometeu ao Filho serão dados também aos filhos de Deus. Então o Evangelho nos ensina que nós somos filhos e herdeiros. E também nos ensina no versículo 38 e 39 que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então, irmãos, lá a partir do versículo 38, Paulo vai falando várias coisas, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do futuro, do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem nós mesmos, nem alguma coisa que nós fizermos pode fazer com que Deus deixe de nos amar, porque o amor dele por nós está mediado por Cristo. Se ele ama a Cristo, ele nos ama. Se ele deixasse de nos amar, ele deveria deixar de amar o Filho, o que ele não vai fazer. Então isso são as verdades do Evangelho. Agora, por que nós estamos falando das verdades do Evangelho? Porque quanto mais nós
entendemos essas verdades, mais nós somos incentivados a buscar uma vida santa por causa do que essas coisas significam. Então, quando eu entendo que eu não sou mais condenado pelo pecado, ou que eu não sou mais escravo do pecado, não tem por que eu viver uma vida no pecado. Quando eu entendo o prazer que o Evangelho me dá, ou que Cristo me dá, não faz mais sentido eu procurar uma vida de prazer mundano. É isso que o Kevin DeYoung, o autor do livro no qual nós estamos baseando, ele diz, olha o que ele diz nessa frase. Se somos o tesouro pessoal de Deus, por que sermos invejosos? Se Deus é nosso Pai, por que temer? Se estamos mortos para o pecado, por que viver nele? Se fomos ressuscitados com Cristo, por que permanecermos em nossos velhos caminhos pecaminosos? Se estamos assentados nos lugares celestiais, por que agir como o diabo? Se somos amados com amor eterno, por que tentarmos provar nosso amor ao mundo? Se Cristo é tudo em nós, por que me preocupo tanto comigo mesmo? Então, quanto mais nós entendemos a verdade do Evangelho, mais nós desenvolvemos uma vida santa, porque nós entendemos melhor o que significa aquilo que Cristo fez por nós. Então, irmãos, por isso que eu falei no início, quanto menos nós conhecemos o Evangelho, menos será a nossa gratidão a Deus, o nosso amor a Deus. Mas quanto mais nós entendemos o Evangelho, mais nós amamos ao Senhor, mais nós somos gratos ao Senhor. Quanto mais nós entendemos o que significa ser filho de Deus, mais nós vamos querer ser parecidos com o nosso Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. Então, conhecer o Evangelho, ou o Evangelho exposto ao nosso coração pelo Espírito Santo, nos incentiva a ter uma vida santa. Irmãos, se o entendimento e a fé no Evangelho nos leva a uma vida santa, por que nós pecamos tanto? E por que nós temos uma vida tão aquém do que nós poderíamos? Por que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e não vemos ali um crescimento cristão? Parece que nossa vida está estagnada. Porque nós não entendemos o que nós somos em Cristo. E aí nós procuramos viver da forma como nós queremos. Então isso acontece porque eu não entendo que o prazer verdadeiro, ou eu não creio, talvez eu entenda, mas eu ainda não creio, que o prazer verdadeiro está em Cristo. Então eu procuro prazer fora de Cristo. Eu não entendo que procurar a vontade de Deus é melhor para mim. Então eu procuro a minha própria vontade. Eu não creio nas Escrituras quando ela diz que obedecer é melhor. Então o que eu vou fazer? Fazer aquilo que eu achar que é melhor. Então, quanto menos nós crermos nas afirmações das Escrituras, menos nós vamos crescer numa vida santa. Eu gosto muito de uma afirmação que aparentemente não tem muito a ver, mas pensando nos desdobramentos dessa afirmação, que está lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 24, quando uns anjos perguntam assim para as mulheres que vão ao túmulo de Jesus. Eles perguntam para ela assim: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando no túmulo alguém que não está no túmulo? E não é o que o texto está falando diretamente, mas um desdobramento dele, da aplicação dele, é que muitas vezes na nossa vida, nós estamos procurando entre mortos algo que nós só encontramos naquele que vive. Nós procuramos realização da nossa vida, prazer pessoal, descanso e paz, nós procuramos riquezas pessoais, nós procuramos tudo isso no mundo, que está morto, no nosso próprio coração, que é pecaminoso, que nos engana. Então nós procuramos entre os mortos aquilo que nós só encontramos em Jesus, aquele que vive. Então, o nosso crescimento depende de nós entendermos o Evangelho e vivermos segundo a verdade do Evangelho, vivermos segundo aquilo que nós de fato somos em Cristo Jesus. Então, irmãos, só fazendo uma breve recapitulação aqui, o Espírito Santo nos dá força na nossa vida de santificação, porque Ele tem o poder para isso, para nos santificar, e Ele o faz nos ensinando a verdade sobre o pecado, sobre nós mesmos, sobre Cristo. Então o Espírito Santo, de maneira principal,
é aquilo que nos leva a uma vida santa. O Evangelho nos ensina o porquê que nós devemos ter uma vida santa, porque nós não precisamos mais ter uma vida em pecado. E em terceiro lugar, a esperança nos santifica. E como a esperança nos santifica? Porque a esperança nos incentiva a ter uma vida santa. Quando eu falo de esperança, eu falo da verdadeira esperança bíblica, a esperança da vida eterna. Não só da vida eterna, mas das promessas de Deus. Então, na Bíblia nós encontramos inúmeras promessas de Deus. E a esperança, quando eu falo de esperança, eu falo da expectativa da concretização dessas promessas de Deus. E quando nós temos essa esperança, ela alimenta o nosso desejo de crescermos espiritualmente. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia tem várias promessas, certo? De bênção e de maldição. Bênção para a obediência e maldição para a desobediência. Do início ao fim, a Bíblia fala disso. Então, bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. O que eu quero dizer é que a nossa esperança em relação a essas duas coisas nos conduzem a uma vida santa. Então vamos olhar a partir do Sermão do Monte alguns exemplos disso. O Sermão do Monte nos mostra bênçãos preciosas demais. Vamos lá. As bem-aventuranças nos mostram o caminho da bênção, de uma vida abençoada, não é isso? Então as bem-aventuranças elas nos oferecem várias coisas. O reino dos céus aos humildes. As bem-aventuranças nos oferecem, nos mostram, a herança da terra àqueles que são mansos. Nos mostram a promessa de ver Deus, de ter comunhão com Deus, àqueles que são limpos de coração. Então, as bem-aventuranças nos ensinam e nos incentivam que matar o nosso pecado, mortificar o nosso pecado, vale a pena. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, irmãos, e nós vemos assim, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A promessa do reino dos céus nos incentiva a matar o nosso orgulho, a sermos humildes. Então, as promessas de Deus nos dão essa esperança de um bom resultado. Quando a Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, então a promessa de Deus de herdar a terra nos incentiva a sermos mansos e abandonar a ira, abandonar a raiva. Então, quando a Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, nós somos incentivados a abandonar a imoralidade, o pecado, nessa expectativa de ver a Deus. Então, as promessas de Deus com relação a bênçãos, elas nos incentivam a buscar uma vida santa. E, meus irmãos, para nós que somos cristãos, deve ser assim. Não pode ser diferente disso. Eu não posso jogar com a eternidade. Eu não posso apostar a eternidade. Eu não posso pensar, como muitos dizem, se eu tiver o que Deus me der no céu tá bom, não estou preocupado com o galardão. Isso é desculpa para não ter uma vida santa aqui na terra. Porque se Deus nos promete coisas grandiosas, coisas maravilhosas, olha bem, não é como recompensa das nossas obras, mas é como recompensa de uma vida santa. Nós devemos almejar essas coisas, logo devemos buscar essas coisas. Devemos buscar abandonar o pecado. Agora, nós estamos falando aqui de promessas de bênçãos, mas Deus não promete só bênção, não. Deus não é um Deus como muitas pessoas acham aí que promete só coisa boa. Deus promete maldição também. E se Ele promete bênção e abençoa, Ele promete maldição e amaldiçoa também. Então, as maldições impetradas por Deus também são um incentivo para nós obedecermos a Deus. Porque Hebreus vai nos dizer que Deus nos disciplina, não é? Deus nos castiga. Ele nos ama como um pai que ama o filho, então ele nos disciplina. Mas é melhor fugir da disciplina de Deus por meio da obediência. Então a promessa de Deus com relação à maldição também deve nos incentivar. E o Sermão do Monte fala disso também. Lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, no versículo 21.
Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, olha o que Jesus está dizendo. Nem todo mundo que pensa estar próximo de Deus, está de fato próximo de Deus. Tem muitos que têm alimentado uma vida meramente religiosa, uma vida meramente de aparência cristã, e que vão ter uma surpresa quando chegar na eternidade. Então, o que a Bíblia está dizendo, o que o Senhor Jesus está exortando, é que nós devemos ter uma vida santa para fugir da condenação, para fugir do castigo, para aferir se pela nossa vida santa nós somos de fato do Senhor. Olha bem, irmãos, eu não estou falando que por uma vida santa nós conquistamos a salvação. Eu estou querendo dizer que a salvação ela é demonstrada, deve ser demonstrada por uma vida santa. Olha o versículo 26 do capítulo 7 de Mateus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, quais? O Sermão do Monte inteiro, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui também é uma promessa do Senhor de maldição, de que ouvir o seu ensino e não colocar em prática, o resultado é maldição. O resultado é destruição. Então, essas promessas de Deus também devem nos incentivar a ter uma vida santa. Meus irmãos, é claro que Deus castiga o pecado. É óbvio, e eu não estou falando só de inferno. Se nós somos filhos de Deus, se nós estamos salvos, nós não vamos para o inferno. Mas isso não significa que nós não vamos sofrer pelos nossos pecados aqui mesmo, como consequência ou como castigo dos nossos pecados. Deus nos açoita por causa dos nossos pecados. E Ele faz isso mesmo, irmãos. Então, isso é um incentivo para nós vivermos uma vida santa. É um incentivo nós desejarmos fazer a vontade de Deus para nós fugirmos das maldições da desobediência e almejemos, esperar as bênçãos que Deus nos dá por meio da obediência. Então, meus irmãos, as promessas de Deus, a esperança que nós temos nas promessas de Deus, devem nos incentivar a buscar uma vida santa. Como que isso nos incentiva? Quando nós estamos diante de uma tentação, de uma oferta do pecado, nós precisamos lembrar que Deus, Ele tem muito mais para nos dar do que o pecado. Então, se eu estou sendo tentado a ser desonesto para ter um ganho financeiro maior, eu tenho que lembrar que riqueza verdadeira quem tem para me dar é Deus. Se eu estou sendo tentado a buscar prazeres nesse mundo, no pecado, eu tenho que lembrar que o prazer da obediência e o prazer oferecido por Deus, ele é muito maior do que qualquer coisa que eu possa conseguir nesse mundo. Então, diante da tentação de uma vingança, por exemplo, de desejar o mal ao meu próximo, de me vingar, diante dessa tentação que nós sofremos, eu devo lembrar que Deus é o justo juiz e o vingador. Ou seja, eu devo colocar essas coisas nas mãos dele para que eu não corra o risco de ser injusto, porque ele é justo. Então, irmãos, diante da oferta do pecado, nós temos que lembrar que Deus tem muito mais a oferecer aos seus filhos do que esse mundo pode oferecer. Então, quando nós temos esperança em Deus, quando nós confiamos nele e esperamos nele, a nossa vida é santificada e nós somos incentivados, melhor dizendo, a buscar uma vida de santidade. Então, irmãos, só antes de irmos aqui para a conclusão, o que nós vimos aqui? Quais são as maneiras que Deus nos fortalece, nos incentiva, nos capacita a buscar uma vida santa? Porque buscar uma vida santa não é fácil. Nós sabemos disso. Nós somos pecadores. O fácil é andar no pecado. Difícil mesmo é ter uma vida santa. E nós temos visto nas últimas semanas que uma vida santa não é uma opção para nós. É uma necessidade, é uma ordem de Deus para nós. Então, o que nós vimos é que o Espírito Santo
nos fortalece para termos uma vida santa. O que nós vimos é que o Evangelho nos fortalece a termos uma vida santa, por mostrar quem nós somos em Jesus Cristo. Não precisamos mais do pecado. E a esperança que nós temos nas promessas de Deus também nos incentivam a buscar uma vida santa. Basta, meus irmãos, nós fazermos um teste. Diante da oferta de um pecado, em que a gente acha que vai ser melhor tomar esse caminho do pecado, façamos o teste, não, eu vou obedecer a Deus e eu vou avaliar para ver se é melhor. E nós veremos que é sempre melhor obedecer. Então, concluindo, nós concluímos dizendo que nós devemos nos empenhar em procurar uma vida santa. Nós não devemos ficar passivos, aguardando uma ação de Deus sobre nós, da qual nós não vamos fazer força nenhuma. Não, Deus vai me santificar sozinho, eu não preciso fazer nada, naturalmente eu vou vivendo, vou sendo mais santo. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós precisamos procurar a santidade. Precisamos buscar a santificação. Então é algo que nós precisamos nos empenhar. O Espírito Santo nos fortalece, a palavra nos fortalece, a nossa fé nos fortalece, mas nós precisamos caminhar em santidade. Então devemos lembrar das promessas de bênçãos, de coroa e de galardão, como diz Colossenses capítulo 3, do versículo 5. Colossenses 3, do 5 ao 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós precisamos lembrar que nós somos salvos em Cristo. Nós agora vamos ter a nossa vida moldada ao próprio Cristo. Mas a ordem aqui é para que nós façamos alguma coisa. Nós temos que nos despir do velho homem, das suas práticas. Nós devemos abandonar o pecado. Cada dia, paulatinamente, nós devemos abandonar as práticas que desagradam a Deus. E ao abandonar essas práticas, nós vamos nos revestindo de Cristo e nós vamos nos parecendo mais com Ele e nós vamos crescendo em santidade, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo para isso, sendo fortalecidos pela palavra e pela nossa própria fé. Então, irmãos, eu gostaria de encerrar aqui com uma palavra, uma frase de João Calvino. Ele diz assim: despojar a carne é uma obra árdua e de imenso labor. Portanto, Deus ordena que nos empenhemos e façamos todo o esforço possível para esse fim. Ele nos intima a que nenhum lugar seja dado, neste caso, à preguiça. Ou seja, nós não podemos ser preguiçosos, indispostos a buscar uma vida santa. Eu não posso olhar para o pecado e pensar assim: ah, não, mas ele é muito mais forte do que eu vou confiar na graça mesmo e tá bom. Não. Nós não podemos ser preguiçosos nesse sentido, mas nós devemos ter disposição a buscar uma vida santa, abandonar o pecado, lutar contra o pecado. Isso deve ser um alvo da nossa vida. Amém, irmãos? Não sei se os irmãos têm mais alguma pergunta aqui, ou não vi se no Facebook alguém perguntou, mas nós já estamos caminhando para o encerramento. Lembrando que na próxima semana nós faremos o 7º estudo da série sobre brecha em nossa santidade. Nós vamos orar, e se algum irmão que está nos acompanhando aqui pelo Facebook tiver alguma pergunta, pode colocar aqui para nós respondermos antes de nós encerrarmos. Alguma pergunta? Sael? Diga.
Isso. A Camila está lembrando, né, da primeira pergunta do Breve Catecismo, e que de fato ela vai nos apontar para o único meio de encontrarmos uma vida satisfeita. O único meio. O problema é que nós não cremos nisso muitas vezes e tentamos procurar outros meios, mas a primeira pergunta vai dizer: qual é o nosso fim principal? Glorificar a Deus e desfrutar dele. Então, quando nós encontramos alegria nisso, nós entendemos que nós não precisamos de mais nada. E nós passamos a ter prazer na obediência, passamos a ter prazer numa vida santa, passamos a ter prazer em vencer o pecado e não desfrutar do pecado. Isso é a ação de Deus em nós, e isso é resultado claro e necessário da nossa salvação em Cristo. Amém, irmãos? Então vamos orar para nós encerrarmos o nosso estudo e encerrando assim nessa noite a nossa atividade. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que nos incentiva, Deus, a vivermos uma vida santa, nos incentiva a viver como o Senhor é, nos incentiva, Deus, a vivermos para a glória do Senhor. E de fato, Deus, na glória do Senhor, é o único meio, buscando a glória do Senhor, é o único meio de termos uma vida satisfeita, uma vida abençoada, uma vida plena. Nos ajude, Senhor, a crermos na Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, nesse caminho, nesse trajeto de buscar uma vida santa. E nos ajude a viver para a glória do Senhor. Nos abençoe nessa noite, abençoe cada irmão que assistiu o estudo, que o Senhor esteja alimentando o nosso coração pela Tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.